Então eu quero começar mostrando para vocês 4 versões bíblicas que amplia para nós o entendimento sobre aquilo que de fato Jesus Cristo queria dizer sobre nascer de novo. E o segredão para você já começar a ter assim, um entendimento sobre o que é o novo nascimento, ou ainda a necessidade do novo nascimento, porque, na verdade, o meu maior propósito hoje aqui é trazer uma resposta de Deus para a sua vida, para o seu crescimento, para a sua edificação na fé, ou até mesmo para aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador, entenderem isso e realmente colocar sua fé nele. O fato é que há uma pergunta que eu entendo que é extremamente necessária. Qual a maior necessidade humana? Eu vou repetir. Qual a maior necessidade humana? E o Senhor Jesus, ele responde em João 3,7. Ele mostra em João 3,7 qual a maior necessidade humana, dando uma clara resposta para essa pergunta. Que quando Nicodemos foi a ele para se apresentar a ele, dizer quem ele era e a quem ele estava representando, o Senhor Jesus Cristo, ele logo confrontou esse mestre, esse fariseu, esse homem que talvez pudesse ser confundido com qualquer um de nós que está aqui hoje. Esse homem que poderia ser um pastor de uma igreja, mas não tinha nascido de novo ainda. Esse homem que pregava a palavra, que ensinava a palavra, que era uma autoridade religiosa e civil em Israel. Homem com títulos, com conhecimento bíblico profundíssimo, mas ainda não tinha tido um encontro real com a salvação. Porque o que te salva não é o que você sabe, o que te salva é a quem você conhece. Não é acúmulo de conhecimento na cabeça, é revelação no coração. Quem é Jesus? O que é salvação? O que é a realidade do plano de Deus para a sua vida em termos eternos? E esse homem foi ali cheio de pré-concepções. Ele foi ali com as suas ideias intelectuais, ou até mesmo ele foi ao Senhor Jesus achando que ele já tinha nascido de novo. Afinal, ele nasceu como filho de Abraão. Então, para o judeu, principalmente para o fariseu, e isso era ensinado pelos rabis daquela época, a pessoa que nascia como hebreu, descendente direto de Abraão, já tinha o céu, já era convertido no coração, mas o Senhor Jesus, ao declarar essa palavra de João 3,7, e tudo aquilo que ele desenvolve no capítulo 3 desse evangelho, ele está mostrando o que te salva não é a sua razão, o que te salva não é o seu pedigree, o que te salva não é o que você faz, o que te salva não são os seus bons costumes, o que te salva não é simplesmente uma vida religiosa, não é levantar a mão, não é vir à igreja, não é dar glórias a Deus. O que te salva é quando você de fato conhece o Salvador, a pessoa do Salvador. Não é religião, não é igreja propriamente dito. Estar na igreja é maravilhoso, Deus usa isso para até mesmo conduzir pessoas a uma real experiência com o Senhor, mas nós precisamos entender como Nicodemos, aqueles que estão em Cristo, crescer nessa compreensão. Não é o seu levantar das mãos, não é o seu salto, não é o seu grito, é uma pessoa, não é uma religião, não é um dogma, é uma pessoa, não é o que você conhece na cabeça, mas é uma pessoa que quando entra na sua vida, ela te muda radicalmente e te faz nascer de novo. E Nicodemos foi com toda essa bagagem externa, exteriorizada, achando que ele, até mesmo quando foi ao Senhor, o Senhor achava que ele poderia ser o Messias, e ele talvez até quisesse ouvir do Senhor Jesus: você está no caminho, é por aí. Jesus vai e confronta ele. Em outras palavras, Nicodemos, você não entendeu ainda o plano eterno, o propósito de Deus para a sua vida. As pessoas que você está representando, como nós vamos ver daqui a pouco, não entenderam ainda o que é de fato uma experiência real e pessoal com Deus. Então, Nicodemos, é o seguinte: não fique admirado por eu dizer,
vocês precisam nascer de novo. Vai comigo em João 3. Você vai entender por que Jesus Cristo, ele utilizou o plural aqui. E é importante isso. Eu gosto muito daqueles detalhes que muitas vezes nós não vemos num primeiro momento, mas conforme a gente vai meditando na palavra do Senhor, nós vamos cada vez mais mergulhando nas realidades bíblicas, na dependência do Espírito Santo. O Espírito de Deus começa a nos mostrar realidades que antes nós não entendíamos. E aí, então, os nossos fundamentos vão ficando cada vez mais sólidos e nós vamos construindo as nossas vidas e passamos a estar naquele lugar de perseverança. João capítulo 3, versículo 2 diz: Este, ou seja, Nicodemos, de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos, plural, ele estava representando provavelmente um grupo de fariseus, ou até mesmo mais pessoas que já estavam crendo que Jesus Cristo poderia ser o Messias, mas eles não entendiam que aquele Messias ali era o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que veio para assumir a nossa natureza humana, para nos substituir lá naquela cruz. Ele não entendia nada disso. E João 3, ele vai desenvolver essa realidade. Sabemos, ele diz, sabemos, ou seja, eu e os outros sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. O Senhor é o representante de fato de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Tem muito mais aqui do que a gente pensa. Para Nicodemos, Jesus era mais o mestre que poderia ser o Messias. Para Nicodemos, Jesus Cristo, pelos sinais e maravilhas que ele já havia feito, poderia ser aquele prometido dos profetas em todas as escrituras da antiga aliança. Mas o fato, quem estava diante de Nicodemos é o Senhor da glória. Ele estava na sua natureza humana, mas ali estava o Deus homem, o Todo-Poderoso. Vocês percebem como que Deus é humilde? Deus é humilde. Deus é um ser humilde. Por isso que aqueles que querem seguir ao Senhor têm que ser manso e também humilde de coração. Sem mansidão e humildade, dependência, você não pode seguir a Cristo Jesus. Porque a natureza de Deus é humildade. Pensa, o Rei da Glória, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, o Deus que dá uma ordem e tudo do nada veio a existir, o Deus que governa céus, universo, terra e tudo mais, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que é onisciente, portanto, é o Deus onipresente. Deus está aqui como Ele está no céu. Eu vou repetir, Deus está aqui como Ele está no céu. Ele é invisível e real, Ele está aqui. Isso não é um evangeliquez barato. O fato é que Deus é onipresente. Ele é Deus, Ele pode estar em todos os lugares, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Vai entender isso, Ele é Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder e autoridade, governo em suas mãos. Não pense nós, por causa das situações e circunstâncias que estão acontecendo nesse mundo, que está fora do controle de Deus, não. Entenda, Deus está no controle da história da humanidade, porque Ele é Senhor. Era aquela pessoa que estava diante de Nicodemos, não era mais um profeta, não era mais um rabi que poderia ser o Messias, é o próprio general, é o próprio Senhor, o Senhor dos exércitos estava ali diante de Nicodemos, e na autoridade desse Deus eterno e Senhor, Ele fala, volta lá por favor, o que você precisa, Nicodemos, como todos os outros, é nascer de novo. Não é mais um profeta, glórias a Deus pelos profetas, pelos apóstolos, mas Ele é o fundamento.
Eu vou repetir, glórias a Deus por todos os profetas que desenvolveram para nós a revelação de Deus. Glórias a Deus por todos os apóstolos que fundamentaram a nossa fé. Mas o fundamento de toda a revelação de Deus para nós é Ele, é o Rei da Glória, é o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E ele estava diante de Nicodemos, essa palavra autoritativa aí, olha, vocês precisam nascer de novo. Não era mais um pregador, não era mais um profeta, era o rei, era o rei, era o rei, é o Senhor. Essa é a versão NAA. Almeida Revista e Corrigida. A anterior é Nova Almeida atualizada. Fala assim, Nicodemos, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é, plural de novo, nascer de novo. Precisam, necessário. Ainda, Ara, Almeida Revista aí atualizada, não te admires de eu te dizer. Falem. Importa-vos. O que é mais importante para as suas vidas é o que, gente? É nascer de novo. NVI. Não se surpreenda. Jesus, o Senhor da Glória, falando para Nicodemos. De eu te dizer, é necessário. É necessário. É necessário. É a sua maior necessidade. Foi, se você está em Cristo, a sua maior necessidade. Não tem necessidade maior, não existe necessidade maior da sua vida. A maior necessidade, se você está em Cristo, já foi suprida. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não existe necessidade maior em nossas vidas. Talvez você pense que a sua maior necessidade é casar, não é. Talvez você pense que a sua maior necessidade é ter o seu imóvel próprio, não é. Talvez você pense que a sua maior necessidade é ter saúde física. Glórias a Deus, eu creio num Deus que cura as enfermidades. Mas eu creio também numa gente inteligente que faz a sua parte. Tem que se movimentar, tem que se alimentar bem, tem que se cuidar. Porque Deus não é sacerdote do seu corpo. Ele criou leis naturais para que você as pratique. Então não coloque na conta de Deus aquilo que não é a responsabilidade dele. Você tem que se cuidar. Não estou falando de estereótipo físico. Amém, gente? Eu estou falando de você cuidar do seu corpo. Mas saúde, como já dizia aquele humorista do passado, o Fábio conhecia ele desde garotinho, ele via muito, ele gostava muito dele. Qual era mesmo? Qual era o jargão? Não falei, queria saber? Saúde é o que interessa. O resto, todo mundo com vocês são da minha geração mesmo, né? O resto não tem? Não, gente. A saúde. Escutem. A saúde não é o mais importante na sua vida. Cuidem-se. Vamos nos cuidar. A medicina está aí para nos ajudar, amém, gente? Glórias a Deus, é bênção. Mas a saúde não é o mais importante na sua vida. O Rei da Glória falou, o que é mais importante é você nascer de novo. A igreja precisa, nesses dias, entender isso. Nada é mais importante do que ser nova criatura em Cristo. Ter uma família provida não é o mais importante. Ser feliz nas áreas existenciais da sua vida não é o mais importante. O mais importante, o Rei da Glória falou, é você nascer de novo. Quanto mais a igreja abraça o que o Rei da Glória valoriza, mais a igreja é triunfante sobre esta terra. Triunfo não é o quanto você tem. Triunfo na Bíblia é o quanto você é. Essa palavra precisa, necessário, importa, falando de importância, no seu sentido
original, nessa palavra grega, literalmente Jesus está falando algo, gente, de ordem absoluta. Aqui não há relativismo. O que era importante ontem não é importante hoje. Quem estava falando ali é o verbo de Deus, a palavra viva que é imutável, que não passa. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor Jesus continuarão eternamente, permanecerão eternamente. Então é Ele que está falando. Gente, vocês estão entendendo quem está falando isso aí? Ele fala, Nicodemos, escuta, não é status, não é riqueza, não é título, não é conhecimento intelectual, racional, não é ser importante diante dos homens. O que mais é necessário, absolutamente necessário para a sua vida, é nascer de novo. E eu digo a você que já é igreja, nada é mais necessário para você do que ter nascido de novo. E aqueles que não estão em Cristo, talvez você que esteja nos assistindo através desse vídeo, nada é mais necessário na sua vida do que nascer de novo. Absolutamente necessário. É o que o Senhor Jesus queria dizer com precisa, importa, é necessário. Ainda o sentido profundo da etimologia dessa palavra que o Senhor estava se utilizando para falar com Nicodemos é a maior necessidade dentre todas as outras. Gente, você está prestando atenção nisso? A maior necessidade dentre todas as necessidades. Não existe necessidade maior do que você ter uma profunda e real experiência com o Senhor Jesus Cristo, com quem Ele é, o Deus forte e poderoso, que desceu para esta terra, para ser como eu e você, sem pecado algum, que se deu por mim, por você. Escutem, não foi o Império Romano, não foram as autoridades religiosas que levaram Jesus para aquela cruz, foi eu e você e toda a humanidade nos seus pecados. Jesus foi julgado, Jesus foi réu, a ira de Deus veio sobre ele, agradou a Deus moê-lo, agradou a ele fazer-o sofrer. Sabe por quê? Porque havia algo que iria acontecer, aqueles que crescem. Ele estava se alegrando com o fruto do seu penoso trabalho. Era terrível. Gente, nós não podemos imaginar o que Jesus estava passando naquela cruz. Deus meu, por que me desamparastes? A alma humana do céu estava gritando, clamando, porque Ele estava olhando além do sofrimento. Ele estava olhando para você, porque a maior necessidade que você tem não são bens, não são coisas, não é a felicidade humana, é nascer de novo. Eu acho que eu estou gritando mais agora do que no primeiro culto. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume. Então, o que significa nascer de novo? Vamos entender um pouquinho mais hoje sobre isso, irmãos? Eu sei que você que já tem o Espírito Santo, já tem um entendimento, mas nós precisamos mergulhar nessa realidade, irmãos. A igreja precisa ir para os fundamentos, irmãos. A igreja do Senhor está no secundário. Nós precisamos ir para o que é prioritário. Valorizar o que é prioridade para Jesus. A prioridade para a sua vida da parte de Jesus não é que você case, seja feliz aqui na terra, tenha um bom emprego, um ótimo carro. A maior de todas as prioridades de Jesus é o que você tem que ter na sua vida e no seu coração. Transformação radical. Assim que, garotada, escutem isso. Assim que, se alguém está em Cristo, totalmente identificado com a sua morte e com a sua ressurreição, totalmente identificado e ligado a Ele pela fé, assim, quem está em Cristo, nova criatura é, nova criação é um outro tipo de gente, é uma nova raça, aleluia, é uma raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, é um povo que Deus tem. Uma coisa é você ouvir, uma coisa é você ouvir isso, uma coisa é você entender isso na cabeça,
Uma coisa é você aprender sobre isso, outra coisa é você viver. É diferente, irmãos. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, é uma nova geração, é um novo povo. Escuta isso, escuta isso. Em Adão nós somos pecadores. Nós ainda carregamos a natureza adâmica na nossa natureza humana, inclinada ao pecado, ao mal, à ira, ao ódio, à inveja, à imoralidade, a pensamentos maus, adúlteros, fornicários, gananciosos. Está na nossa natureza humana. Todos nós temos essas inclinações de uma forma ou de outra. Porque Ele é o nosso representante como homem. E nós herdamos como homem, como seres humanos, ainda presente em nossa natureza humana, a herança da queda de Adão. Mas Paulo fala que Jesus Cristo é o último Adão. Sabe o que significa isso? Significa que ele é o último. Ele não é mais um Adão. Ele não é o segundo Adão, ele é o último Adão. Sabe por quê? Porque em Cristo é gerada uma nova raça. Quem me representa diante do Pai agora não é Adão, meu pai, com Eva, que caíram e a morte espiritual passou para mim. Quem me representa agora é o último. Sabe o que significa isso? A obra de Jesus Cristo foi única, definitiva e eterna, de tal maneira que quando eu creio nele, quando o Pai me olha, ele não vê mais em mim, na minha natureza espiritual, na minha alma, no meu coração, a herança de Adão. Ele vê agora aquele que me representa diante dele, aquele que me representou na cruz, aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, aquele que venceu a própria morte, e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Nós, os que nascemos de novo, somos uma nova raça, somos um novo povo, porque agora nós temos uma nova cabeça. Antes da conversão, antes do novo nascimento, a minha cabeça era Adão, a minha autoridade, enfim, era Adão. Portanto, eu era condenado, eu estava debaixo da ira de Deus, mas agora a cabeça da igreja, a cabeça do povo de Deus, a cabeça de uma nova raça é Jesus Cristo, aquele perfeito, glorioso, que foi tentado e jamais pecou. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio, com as minhas células eu creio. Com as minhas células eu creio. Jesus é o meu cabeça. Não é mais o que eu quero, não é mais o que eu penso, não é mais a minha vontade, é o que o cabeça quer. A minha mão quer ir para cá, a minha cabeça comanda. A minha mão quer vir para cá, a minha cabeça comanda. Se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu tenho um comandante. E o comandante foi aquele que morreu, o Deus humilde que se fez homem para me dar a salvação. Eu não sei quanto a você, mas eu tinha dado um grito de glória por isso. O que significa nascer de novo? Jesus responde a Nicodemos: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você só vai ver o reino em vida e na glória se você nascer de novo. Vocês estão vendo a importância disso? Será que isso é a coisa de menos para você? Será que isso é algo secundário para você? Porque a tua vida eterna não é aqui. A tua vida eterna é na eternidade. 80 anos, 90 anos, meu pai fez 97 anos, o velhinho. Contador de história, lúcido. Se deixar ele dar uns pulinhos aqui assim, sabe, Daniel? Onde é o Daniel? Não estou vendo Daniel. Ele dá uns pulinhos assim. Irmãos, ele sabe a quilometragem dos territórios brasileiros. Você vai conversar com o homem fala das quilometragens
dos estados brasileiros, nomes de ruas. Lá nos Cafundéus do Judas, o homem sabe. Lúcido conta a história. Mas, irmãos, 97 anos é um suspiro para a eternidade. Vamos lá. Você vai entender o que é a eternidade. Gente, vamos dizer que o mundo vai viver 1 milhão de anos. A partir de Adão, 1 milhão de anos. Vamos lá. Quanto é 1 milhão de anos em relação a dias menos 1? Não fizeram o dever de casa. A matemática foi para o beleléu agora. 999 e 999 dias. 1 milhão menos 1 são todos esses dias. Agora vamos lá. Preste atenção. Pessoal, na internet, preste atenção. Não tem como você quantificar eternidade, mas só de maneira didática. Vamos lá. Quanto é 1 bilhão de anos na eternidade menos 1? Hã? Não tem 9. 1 bilhão de anos na eternidade continua eternidade. 1 trilhão de anos na eternidade continua eternidade. Não existe menos, só existe mais. Só existe excelência. Só existe glória. Vocês estão vendo isso? Agora escutem isso. Jesus falou o que é vida eterna. Muitos acham que vida eterna é uma duração de tempo sem fim. Não é verdade? Não é o que a gente pensa geralmente, racionalmente, mas a mentalidade hebraica, judaica, é muito mais do que isso. Porque mesmo os apóstolos que escreveram o Novo Testamento em grego, mas a mentalidade deles continuava hebraica. Então, tanto os profetas como os apóstolos, quando eles pensavam em eternidade, eles não pensavam em duração de tempos, propriamente dito. Eles pensavam, profetizavam, ensinavam, proclamavam que vida eterna é uma pessoa. Eu sou! Eu sou! Percebeu isso? Eu sou a vida eterna. Está vendo isso? Vida eterna, não é simplesmente duração de tempo. Vida eterna é uma pessoa, porque a eternidade só existe porque o Deus eterno está lá. Será que você está pegando isso? Irmãos, Deus, Ele vivia na eternidade passada em relação à criação de todas as coisas. O tempo de Deus é o eterno, porque Ele é eterno. Antes de ser criado o tempo, a eternidade é Ele. Será que você entende isso? Por isso que Jesus falou assim, escutem, João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta. Escutem, igreja, jovens. E a vida eterna é esta. Pessoal, acho que esse pessoal aqui da direita está mais animado. Vamos lá. E a vida eterna é esta. Escutem agora. Que te conheçam, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. A vida eterna para a mentalidade bíblica, portanto, pela inspiração do Espírito Santo, não está em duração de tempos. A vida eterna está em conhecer o Deus eterno. E quanto mais você o conhece nesta terra, mais você anseia pelo céu. Irmãos, eu quero chegar aos 97 anos como meu pai, lúcido. De repente, com a catuaba divina de Abraão. Com 137 anos, o homem gerou mais 5 filhos com Quetura. Uau! Gostou, né, pastor Fábio? Gostou dessa, né? Mas só é aqui na terra, tá? Escutem isso, gente. Eu quero viver o tempo que Deus tem para mim nessa terra, irmãos. E quero ver com qualidade de vida. Eu tenho a mulher mais linda do mundo. Me ama que nem uma doidinha apaixonada. Tenho 2 filhas. Gente, maravilhosas. Eu agradeço a Deus pela minha esposa, pelas minhas filhas. Eu tenho uma família abençoada.
Deus não tem deixado faltar nada. Um dia desses eu fiz alguns, não um dia desses, mas no decorrer eu tinha um alvo específico. Senhor, eu quero assim, assim e assim. Na sexta-feira aconteceu assim, assim, assim como eu orei. Coisas relacionadas ao terreno. Não há problema você ter perspectivas, jovens, planos, projetos, sonhos futuros. E nenhum de nós, independente do tempo que nós temos nessa terra, se são 50, 40, 30, sonhem, projetem, queiram mais. Sejam excelentes no que vocês fazem. Tenham expectativas maravilhosas, confiem no Deus Todo-Poderoso. Mas, irmãos, o Senhor sabe que o meu coração não está aqui. Eu não sei. Eu não sei se tem homem mais feliz do que eu, como homem, porque eu tenho uma mulher. Eu tenho uma mulher. Eu não sei se tem um homem, marido, mais feliz do que eu, mas eu sou feliz, irmãos. Mas eu sou feliz. Eu acordo com essa mulher todo dia, irmãos. A gente só não se fala assim, né, por causa do mau hálito pela manhã, mas todo dia eu acordo com essa mulher há quase 32 anos. E cada dia eu sou mais feliz. Mas, irmãos, ela sabe de uma coisa. Jesus está na frente dela. Jesus está acima dela. A minha felicidade com a minha esposa não é a fonte da minha felicidade. Eu quero que você pegue isso. A felicidade que eu tenho com a minha esposa não é a fonte da minha felicidade. A fonte da minha felicidade é o Deus eterno. A fonte da minha felicidade é o autor da vida. A fonte da minha felicidade é a fonte da minha própria paz. Shalom de Deus sobre a minha vida. Não é o que eu tenho, é o que eu sou nele. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Nasci de novo. Sou mais. É isso, é nele. Gente, escutem. Igreja de Jesus Cristo. E todos que estão me ouvindo, que a minha voz, não a minha voz, mas a voz do Espírito Santo, chegue até você. Se você quer ser de fato feliz, não está em coisas, não está em projetos humanos, não está em pessoas, não está nem mesmo na sua esposa, nos seus filhos. Por isso que muitos idolatram a vida conjugal, a vida familiar, coloca a sua família acima de Deus. Eu vou te dar um segredão nessa noite. Se você colocar a Deus sobre todas as coisas, você entenderá o que é ser feliz. Mas escutem, isso não é só sugestão emocional, encorajamento, coach para você. Eu não estou aqui como coach, nunca você. Eu estou aqui como pastor, eu estou aqui como pregador, e eu estou te dizendo, não para encorajamento emocional, eu estou te falando uma verdade. Deus tem que ser o centro e o fundamento de toda a sua vida. Não para eu ser feliz, porque Ele é. A felicidade é consequência. Eu não corro atrás de felicidade, eu não corro atrás de bênçãos, eu corro para Ele. É Ele, irmãos. É Ele. A vida só tem sentido com Ele. Eu não estou falando de religiosidade, de filosofia cristã. Eu estou falando de realidade vivida, experimentada. Ele é a minha vida. Sem Ele eu não tenho nada. Vocês já ouviram isso? Quer ver? O cara tem grana, bonito, uma esposa maravilhosa, um casamento legal demais, bem-sucedido, mora no melhor lugar. O cara é boa praça, generoso, é caridoso, ajuda as pessoas, está ao lado de pessoas, encoraja pessoas. O cara é o cara, mas não tem Cristo. E alguém fala assim, olha, escutem isso, escutem. Jovens, escutem isso. Escutem isso. Aí você olha para um cara desse, ou para uma pessoa dessa, uma mulher, um jovem, o cara tem aparentemente tudo, ok? Cara fiel, estou falando de gente íntegra. Tá bom, gente? Estou falando de gente que vive nas orgias pelo dinheiro que tem, não. Estou falando de cara íntegro, cara família. E você olha para aquele cara, ou para aquela pessoa e fala assim,
Rapaz, só falta Jesus na vida dele. Não é verdade? A gente não fala isso? É a maior mentira do inferno que você pode sair da sua boca. Porque eu vou te dizer uma coisa. Quem não tem Jesus não tem nada. Até o que ele tem na terra, se não tiver em Cristo, vai ser para maldição eterna. Até o bem-estar dele, que pode ser o Deus dele, o dinheiro, as riquezas, os bens e a família. Se Cristo não for o Senhor da sua vida, ele não tem nada. Porque depois de alguns anos nessa terra, ele vai estar debaixo do juízo eterno, por toda a eternidade. Nunca mais, e eu falo isso com respaldo bíblico, não é impositivo. Está claro isso, pastor Fábio? Com autoridade bíblica, não é imposição. Nunca mais fale isso, porque você não entendeu ainda, se você falar isso, quem é Jesus na sua vida. Deixa eu terminar pegando emprestado o Nicodemos do The Chosen. Ele ouve isso, um homem de pedigree, intelectual, conhecedor dos profetas, da lei, mestre em Israel, fariseu. Eu creio que no caso dele, ele não era hipócrita, ele era sincero. Só que ele tinha preconcepções totalmente contrárias àquilo que o profeta Moisés e todos os outros revelaram. Mas o fato é que ele, depois que ouve Jesus falar, você precisa nascer de novo. Porque quem não nasce de novo não vê o reino, não vê o governo de Deus sobre a sua vida. Não compreende ver, fala de compreensão, de entendimento, ver. Fala sobre isso, de ter a mentalidade certa, ver. E aí ele se vira para o Senhor. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Entenda, a concepção de Nicodemos aqui era que todo hebreu nascido de Abraão já era nascido de novo, já era convertido, já era de Deus. O céu já estava preparado para ele, o paraíso já estava preparado para ele, porque ele tinha um pedigree terreno. E, gente, esse homem não era ignorante. Algumas vezes, pastor Fábio, eu vejo as pessoas tratando Nicodemos como ignorante. Como pode ser? Não, gente, ele tinha uma mentalidade distorcida da revelação bíblica. Escutem, cuidado com o que vocês ouvem pelas internets da vida. Tem muita gente com mentalidade distorcida que são catedráticos, que são doutores, que são mestres em teologia. Cuidado! Muitas vezes nós valorizamos mais aqueles que nós não conhecemos do que com aqueles que nós andamos e sabemos quem ele é, a vida dele, a família dele. Cuidado, nós não seguimos celebridades, nós seguimos quem segue a Jesus Cristo. E Nicodemos tinha tudo isso e ele pensava exatamente nisso. Peraí, eu nasci de Abraão? Como é esse negócio de nascer? Eu tenho que voltar então para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Porque a mentalidade dele era o quê, gente? Natural. E Paulo já falou que as coisas naturais são dos homens naturais, daqueles que não nasceram de novo. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu acabo aqui, dizendo para você o que Jesus falou. O que é nascido da carne, é carne. Aqui tem dois sentidos. O sentido natural e também o sentido de corrupção carnal, da natureza humana carnal. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do bendito Espírito Santo é espírito. É uma nova criatura. A obra que Deus faz não é na sua cabeça. Você pode ter entrado para a igreja e se acostumou com o ambiente igreja. Talvez alguns costumes e hábitos até mudaram pela sua força de vontade. Mas o que te salva não é só a força de vontade. O que te salva não é o que você faz. O que te salva é quando você coloca toda a sua confiança no que Jesus Cristo fez. E muitas vezes nós nos acostumamos com ambiente igreja e nos tornamos, não igreja propriamente dito, mas frequentadores de igreja. Jesus, nessa noite, nos chama para uma real experiência com o Espírito Santo de Deus.
Eu posso ouvir um amém? Mesmo. Então deixa eu concluir. Quando o Senhor falou, vamos ficar de pé, por gentileza. Pastor Fábio, por favor. Escutem agora, porque é assim que eu quero encerrar e entregar a palavra ao pastor Fábio. E ele vai orar com vocês, como pastor dessa igreja. Se fosse possível, sem muito movimento, ok? Fiquem firmes aí, um minutinho, mesmo. Quando o Senhor falou nascer de novo, o termo no original é nascer de cima. Nascer do alto, lá do céu, lá de Deus. É nascer de Deus. Ou seja, é um ato exclusivo de Deus, não é você, é Ele que te faz nascer de novo. Não é a sua obra, não é a sua generosidade, não é o quanto você dá de dízimo, não é o quanto que você dá de esmola, não é o quanto você faz bem. Nascer de novo é um ato exclusivo de Deus. Por isso, quando Jesus falou, olha, você tem que nascer de novo, está falando, você tem que nascer lá de cima. Tem que ser uma obra exclusiva de Deus. É receber uma nova origem espiritual. Quem pode dizer amém por isso? É ainda diferenciar o nascimento natural, justamente, ou nascimento espiritual de uma origem humana. É trazer a realidade espiritual, se entendendo que esse nascer de novo é totalmente diferente do nascimento natural ou de origem humana. Nascer de novo, nascer de cima, do alto, que é o sentido original do termo, é ter uma nova vida em contraste com a morte espiritual. Escutem, você está em Cristo, então você não está mais morto, você está vivo espiritualmente. Por isso que os que estão em Cristo dormem no Senhor. Sabe por quê? Porque eles fecham os olhos aqui na terra e acordam na glória eterna. Ainda é início de uma nova vida. Não é remendo, gente. Nascer de novo não é remendo ou ajuste. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Se as suas práticas não mudaram em nada, é porque você precisa nascer de novo. E finalmente, é nova inclinação. É novo afeto. Lembra que eu falei? Quer realmente que a felicidade, a paz, a graça te acompanhe, não como foco maior da sua vida, mas como uma consequência natural? Ame a Deus sobre todas as coisas. Quer ver um fruto de alguém que nasceu de novo? Ama a Deus sobre todas as coisas. O afeto dele muda. O afeto dele não está em dinheiro, em mulheres, em orgias, em sexo, em adultério, em carro novo. O afeto dele está em Deus. É nova inclinação. Deus te transforma de dentro para fora. Não estou falando que você vai se tornar perfeito de um dia para o outro, mas as tuas atitudes e hábitos mudam quando você realmente nasce de novo. E você quer cada vez mais e mais ir para a luz, como Jesus fala, para que você seja transformado no caráter de Jesus Cristo. E é uma nova disposição, irmãos. Pode ir para a última tela. É uma nova disposição. É uma nova disposição. Eu quero é Deus. É uma nova disposição. Aonde está a sua disposição? Que Deus te abençoe.